Do Senhor, aleluia, glória a Deus. Jesus está neste lugar, querido, que você possa contemplar a presença dele em amor, em compaixão e empatia, que você possa contemplar que Jesus, ele o tempo inteiro esteve nessa terra, tentando manifestar em nossos corações o amor, a compreensão, o perdão, que nós possamos ser esse representante de Cristo nessa terra, neste momento, onde o caos está sendo anunciado, mas que nós possamos verdadeiramente ser o equilíbrio do caos. Você é a igreja, Deus te colocou aqui, te chamou aqui nessa terra, para você ser equilíbrio do caos. Porque Jesus, ele trazia o equilíbrio, Jesus, ele trazia a paz, ele trazia o entendimento e a esperança aos corações. E que nós possamos trazer essa esperança, esse equilíbrio. Não estar indo na onda do desespero, das situações, mas sim entendendo, como foi dito aqui, através da fé, que Deus está agindo e está se cumprindo toda a manifestação daquilo que Ele revelou em Sua palavra. E que você possa estar atento aos sinais daquilo que Deus, Ele falou em Seu testamento. Está se cumprindo, querido. E que nós possamos a cada dia apresentar os nossos corpos vivos, santos, sagrados a Deus todos os dias, para que nós possamos ter a oportunidade de salvação. Em nome de Jesus. Chamar o nosso pastor para trazer a palavra. Pega a tua espada aí, querido. Há uma revelação de Deus para você nesta noite. Aleluia. Pai do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Queria que você fosse abrir na sua Bíblia em Ezequiel. Capítulo de número 37. Conforme você for achando, vai dando glória. Ezequiel capítulo 37, vem comigo no versículo de número 1. Podemos ler? Podemos ler, igreja? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos
cortados. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, você pode glorificar a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Estava meditando nesse texto agora pela tarde. Texto muito conhecido, né? Vale dos ossos secos, né? A Bíblia vai dizer que Deus ele vai pegar em espírito o profeta e vai dar uma visão a ele, uma visão de um vale de ossos, ou seja, de ossos secos, de restos mortais de corpos. Quero que você entenda isso aqui, isso é uma visão que Deus dá a Ezequiel. E o contexto, para a gente entender, ele é em cima da situação a qual Israel estava passando. Ezequiel, para os irmãos entenderem, Ezequiel, ele é um dos contemporâneos de Daniel, juntamente com Jeremias, no período babilônico. Cada um está em um pedaço, cada um está em um canto, sendo usado por Deus, né? Daniel está no palácio, foi levado cativo, né? Ezequiel está ministrando para o povo um arrependimento, né? Jeremias também está ministrando a respeito de restauração, Ezequiel também a respeito de restauração. Só que o ministério de Ezequiel, ele é um ministério que vai começar com uma palavra de arrependimento para o povo, incentivando o povo ao arrependimento. E a gente sabe no Evangelho de Cristo que é necessário nós nos arrependermos das nossas atitudes, é necessário nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas situações contrárias àquilo que Deus nos orienta, para que nós possamos se achegar a Cristo, para que nós possamos se achegar ao Senhor, para que haja perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, eu quero dizer algo para você. Quando a gente passa da fase do arrependimento, geralmente Deus usa um profeta para pregar arrependimento ao povo, mas quando o povo não dá ouvidos àquilo que o profeta está falando, automaticamente Deus vai levantar um profeta, ou o mesmo profeta, para começar a pregar restauração. Só que eu quero começar a dizer algo para você. Quando chega nesse nível, quando chega nessa situação, a coisa complica um pouco mais, a coisa fica mais difícil. Cada um de nós aqui que estamos sentados hoje, temos aqui um testemunho para dar, temos aqui uma experiência para contar a respeito daquilo que foi acontecendo ao longo da nossa vida. Quantos de nós ouvimos tantas vezes a mensagem do Senhor? Quantos de nós ouvimos tantas vezes profetas do Senhor sendo usados para as nossas vidas? E a gente sempre com o discurso, não, agora não dá, agora não tem como. Quantos ainda dizem, não, eu ainda estou muito novo, eu preciso curtir um pouco mais a vida? Quantas pessoas passam por dificuldades diversas na sua vida porque não deu ouvido? E eu quero falar que isso faz parte. Todo mundo aqui ouviu mais de uma vez. Raros são aqueles que ouvem uma vez só e se achegam ao Senhor. Aquele período de pecado ao qual vivenciamos, aquele período onde nós nos mergulhamos nos nossos deleites, ele vai servir de alguma forma, ainda que traga transtorno, ainda que ele venha trazer para nós sementes, né? Porque tudo que o homem semeia, um dia ele vai colher. Tudo aquilo que plantamos, se nós plantamos ódio, um dia vamos colher ódio. Mas se nós plantarmos amor, um dia nós vamos colher amor. E se você está aqui, foi encontrado por Cristo em algum dia, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, é porque em algum momento da tua vida você fez uma semente, você plantou amor, porque o amor que é Cristo Jesus, que é o próprio amor, posso ouvir um amém? Ele se achegou a mim e a você. Quando ele chega, ele é tremendo, ele é inevitável não ter algo poderoso de Deus acontecendo na nossa vida, porque Cristo, ele não traz amor, ele é o amor. E quando eu estava meditando nesses versículos, aqui se tratando de um culto onde foi dado aqui testemunho, onde foi falado aqui muitas coisas já a respeito da nossa fé no Senhor, daquilo que nós acreditamos. E eu fiquei tranquilo com o meu coração, porque tem a ver com a mensagem, porque eu quero começar dizendo algo para você. O verso 1 e o verso 2 do texto que nós lemos vai dizer que veio sobre mim, o profeta Ezequiel está dizendo que veio sobre mim, veio sobre ele a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio do vale. Repita comigo, no meio do vale. E a Bíblia vai dizer que no meio do vale estava cheio de ossos secos. Deixa eu tentar fazer você entender rapidamente. Durante a guerra, durante as guerras, e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, houve muitas mortes. Muitas mortes. E não dava tempo, e dependendo do local de batalha, não dava tempo, quem for militar sabe do que eu estou falando, não dava tempo de separar esses corpos, que eram tantos corpos, não ia ter avião para trazer esses corpos de volta, não ia dar tempo, porque estava no meio de uma batalha, ou estava avançando, ou estava recuando, ou estava criando essa estratégia. E o que eles faziam? Eles cavavam um buraco enorme, e ali jogava-se os corpos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, na visão do profeta. E a Bíblia ainda vai dizer que esses ossos estão embaralhados, estão separados, né? Porque quando ele vai profetizar, a Bíblia vai dizer que os ossos vão começar a se encaixarem, mas eles não se encaixam em corpos diferentes, eles vão se encaixando nos seus respectivos corpos. Então, a Bíblia vai dizer que tinha um vale, e a Bíblia vai falar que a mão do Senhor, o Senhor pega ele em espírito e leva ele para o meio do vale. E eu separei, eu grifei essas duas frases, e me pôs no meio do vale, e no verso 2 está dizendo, me fez andar ao redor deles. Deles quem? Dos ossos. Deus manda dizer para a igreja nessa noite que Ele quer te colocar no meio do problema qual você está passando, no meio da dificuldade, no meio da situação, a visão, qual é a visão que você está tendo, porque de uma forma você olhar de longe o vale, você olhar de cima o vale, você olhar próximo do vale é uma coisa, mas você está dentro do vale é outra, completamente diferente. E Deus falou comigo, precisamos nos posicionar na realidade a qual estamos. Porque muitas das vezes estamos passando por dificuldades, estamos passando por problemas, não estamos conseguindo sair. Tem áreas da nossa vida que está morta, tem áreas da nossa vida que está completamente desmanchada, completamente embaralhada. E a gente às vezes, em vez de procurar, tentar resolver, a gente está olhando de longe. Deus está falando, de longe você não vai resolver nada, eu tenho que te trazer para o meio do problema, porque é você que tem que resolver. Quem está entendendo isso, dá um glória, por favor. E ele não só plantou no meio para ver o problema. A Bíblia está dizendo no verso 2 que ele vai andar ao redor, ou seja, ele vai contemplar cada osso, cada região daquele vale, cada pedaço daquele vale. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você tem que contemplar aquilo que está ao teu redor, os problemas que estão ao teu redor, porque aonde tem morte, se Jesus chega, vai ter vida. E os ossos estavam sequíssimos, sem reação. Repita comigo, sem reação. Repita comigo, completamente inerte. Significado da palavra inerte: desprovido de movimento, que não dá sinal de vida, imóvel, sem atividade, sem movimentos próprios. Porque a qualidade de um morto qual é? Ficar completamente parado. Morto não fala, quem está entendendo, diga amém. Morto não anda, morto não vê, morto não escuta. E o contexto está dizendo de vale de ossos secos, ou seja, de morte. Na visão do profeta, muitas mortes. E aqui está fazendo um parâmetro com Israel, porque o Israel não se arrependeu e Israel morreu espiritualmente. E você vai ver que eu vou falar mais à frente que o povo perdeu a esperança. E quando se perde a esperança, eu quero falar algo aqui para crente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quando perde a esperança, crente, é porque tu está morto. E a morte aqui a gente vai trazer para o espiritual. Não crê mais, não confia mais, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não jejua mais, não confia mais, não congrega mais. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Morto espiritualmente. Então, esse significado desprovido de movimento, porque morto não se movimenta, que não dá sinal de vida. Morto não vai te dar sinal de vida. Não adianta ficar olhando para o morto e ficar esperando ele ter alguma reação, porque ele não vai ter nenhuma reação.
imóvel, completamente sem atividade. Queria que a igreja ficasse ligada, amém? E aí a gente vai para o verso 3. O verso 3 ele vai dizer: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Algo interessante aqui. A gente sabe que é Deus que sabe das coisas. A gente sabe que é Deus que contempla tudo. A gente sabe que é Deus que está diante de todas as situações. Mas Deus vai fazer uma pergunta para o profeta. Deus vai perguntar ao profeta a seguinte questão: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ou seja, ele está dentro do vale, ele já rodeou, ele já viu tudo. E o Senhor está perguntando ao profeta: pode ter vida esses ossos? E o profeta vai responder muito bem: tu sabes, Senhor. Só que quando tu para contemplar isso, você vai ver que o profeta não está acreditando naquilo que, no poder de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: acredite no poder de Deus. Ainda que a circunstância esteja adversa, irmão. Eu quero falar algo aqui para você: o osso seco pode ser a tua família. O osso seco, os ossos secos pode ser teu casamento. O osso seco pode ser o teu filho que está desviado. O osso seco pode ser a porta de emprego que se fechou. Você está desempregado. Qual é o osso seco que está na tua vida? E Deus está falando: filho do homem. Quem está entendendo isso? Pode ter vida nesses ossos, filho do homem. Em outras palavras, Deus está falando: pode ter porta aberta? Pode sim, Senhor. Pode ter cura nessa doença? Pode sim, Senhor. Pode ter salvação na minha casa? Pode sim, Senhor. O meu casamento, ele vai prosperar? Pode sim, Senhor. O meu ministério vai avançar? Pode sim, Senhor. Era essa a resposta que Deus esperava do profeta. Entenda que Deus não está falando com uma pessoa comum. Deus está falando com um profeta. Deus está falando com alguém que tem intimidade. Deus está falando com alguém que já teve outros momentos que foi usado por Deus. Sabe que há uma intimidade, porque quando Deus, no Antigo Testamento, Deus não se manifestava para todo o povo. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Olha para Moisés. A briga com o povo é porque que Deus fala com Moisés e não fala com o povo. No período antes de Davi, Samuel é levantado. Ele perde a presença do Senhor. A arca é levada, mas Deus fala com quem? Fala com Samuel, mas não fala com o povo. Quem está entendendo isso, dá um amém, por favor. Então ainda estamos no Antigo Testamento. Existe um povo, muita gente, mas Deus está usando alguns profetas. Está usando Jeremias num canto, está usando Ezequiel no outro, está usando Daniel no palácio, ainda está usando os amigos de Daniel. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus não fala com qualquer um. Deus só fala com quem busca a presença dele. Deus só fala com alguém que se coloca à disposição de Deus para ser usado. Deixa eu tentar fazer você entender isso aqui rapidamente. Se eu não estou disposto a fazer aquilo que Deus está colocando na minha mão, escuta o que eu vou te falar, Ele não vai falar comigo. Se nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus nessa terra, Ele não vai falar conosco, irmão. Porque Deus, Ele não é um Deus de ficar perdendo tempo com quem não quer cumprir com aquilo que Ele está orientando. Deus vai falar, a pessoa pode até não ter muito conhecimento, mas quer presença, e Deus fala. A pessoa pode até não ser muito dotada, sabe, de teologia. A pessoa pode até nem falar direito, fala exodo, mas não está nem aí, porque está buscando a presença. Aí Deus fala com ele. E o outro, por que Deus não fala? É mais culto, é até inteligente, porque não quer cumprir com o que Deus está falando. Então,
Deus está falando com o profeta. Deus está se apresentando para o profeta. E o profeta, a resposta do profeta parece ser muito boa. Tu sabes, Senhor, tu sabes. E realmente, só Deus sabe de todas as coisas. Alfa, ômega, princípio e fim, início e fim. Então a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. E Ele vai dizer, quero falar algo aqui para você, não está nem aqui no estudo. Toda vez que se apresentar um osso seco para a tua vida, eu quero que você receba isso aí no teu coração, em nome de Jesus. Toda vez que se apresentar uma dificuldade, nunca se apresente para Deus com dúvida. Eu não sei se tu entendeu, eu vou repetir. Toda vez que se apresentar uma dificuldade, isso serve para mim também. Deus falou muito comigo esse ano. O Espírito Santo falou comigo, para de ter dúvida naquilo que se apresenta para você. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o ventilador, contribui e a caixa de som APA não. O microfone contribui, mas o púlpito não. A cadeira contribui, o altar não. Todas as coisas contribuem. A bênção contribui, a porta aberta contribui, mas a doença também contribui e a morte também contribui. Porque tem pregador que não gosta de falar isso. Eu já falei isso na última mensagem. E eu vou tentar sair daqui. Porque a gente vem numa geração que foi ensinada, e isso está sendo um problema terrível para muitos se firmarem hoje no Evangelho. Estamos vivendo alguns anos sobre esse negócio de teoria da prosperidade. Eu não sou contra, porque a Bíblia ela me prospera. Quem recebe isso aí? Só que eu só recebo a prosperidade em obediência. Eu não recebo a prosperidade de qualquer jeito. E aí foi ensinado muito que a pessoa tem que vir para a igreja, porque Jesus vai restaurar o casamento. A pessoa vem para a igreja porque vai ser curada. A pessoa vem para a igreja porque a empresa faliu, Deus vai dar uma nova meta. Não, você não tem que vir para a igreja por causa disso. Você tem que vir para a igreja para adorar aquele que é único, que é digno de honra, de glória e de louvor. Te dando alguma coisa ou não, fazendo ou não, curando ou não. É para isso que tem que buscar Jesus. Então a gente vem numa teoria que agora para tirar está difícil. Por quê? Porque estamos vivendo momentos difíceis, amém ou não amém, igreja? E o que prevalece? A verdade. E tem gente que não está pronta, tem crente que não está pronto para ouvir a verdade. Te digo mais, líderes, pastores, igrejas que não estão prontas para ouvir a verdade. Quando tu começa a conversar com os amigos, os pastores, principalmente os que já tem um pouco mais de experiência, prega para muita igreja, eles chegam em determinados lugares que os pastores da igreja falam assim, você não pode falar isso não. Pô, cara, pega leve, não é assim não. Olha só, tem que falar aí porque para levantar o dízimo. Quem sustenta a igreja é Jesus, sempre foi Jesus, nunca foi dinheiro. Eu vou repetir que acho que a igreja não entendeu. Quem sustenta a igreja é Jesus, não é dinheiro. Jesus usa o dinheiro. E as pessoas ficam dizendo, não fica pregando muito sobre o pecado não. Como eu não posso pregar sobre o pecado? Porque é o pecado que me afasta de Deus. É o pecado que afasta o homem de Deus. Como é que não se prega pecado? E pregar pecado é pregar arrependimento. O que João Batista está falando? Arrependei-vos. Jesus vai dizer arrependei-vos. Paulo vai dizer arrependei-vos. Então eu vejo que a igreja na essência, na sua iniciação, na sua formação, e Paulo dando sequência, ele vai pregar arrependimento. Por que hoje eu não posso pregar arrependimento? E o evangelho mudou? O evangelho mudou ou o evangelho é o mesmo, igreja? O evangelho é o mesmo. Os tempos mudam, mas o evangelho não muda. Pode ter formas de se pregar diferentes. Pode-se usar uma live, pode-se usar um Facebook, pode-se usar um WhatsApp, estratégia, mas o evangelho ainda é o mesmo. Porque Jesus ele não muda na sua essência. Então, ainda no verso 3, ele vai dizer, o Senhor sabe. E é Deus mesmo quem sabe. E sabe por que muitos ainda estão sequíssimos?
Porque a gente está falando dos ossos secos, amém, irmão? E os ossos secos quer dizer que já morreram há muito. Você coloca um animalzinho morto no meio do mato, lá no meio do mato. Tu vai lá numa semana, tá lá, ele morreu hoje, tu bota lá. Aí tu vai no outro domingo, já está decompondo. Quando não vem bicho para comer, né? Aí tu vai na outra semana, já as carnes já tá quase todas indo embora, começa a aparecer os ossos. E os bichos vão comendo e a pele vai se desfazendo até sobrar o quê? O osso. Mas se tu for lá e for recente a retirada da carne, você vai ver que o osso ainda está liso, ainda está branco. Mas depois tu começa a ver ele como? Incinzentado. Ele vai secando, ele vai secando. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E a Bíblia está dizendo que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, já estava morto há muito tempo. E por que que muitos ainda estão sequíssimos? E eu estou trazendo isso para o espiritual. Porque se acham donos de si. Decidem por si mesmo. Decide com quem casa. Decide se sai de um trabalho e vai para o outro. Quem está entendendo, por favor? Tudo sem direção de Deus. Tudo sem oração. Porque eu estou falando de coisa espiritual, amém, igreja? Já não ora, já não lê Bíblia, já não quer mais estar no culto, falta culto, já não quer mais estar em comunhão com os irmãos, porque na comunhão com os irmãos Deus também fala. E não precisa ficar muito tempo com os irmãos, é só ficar um pouco. Então essa pessoa vai morrendo espiritualmente, ela vai secando, ela vai secando, ela vai secando. E ela começa a tomar as decisões por si só. Então, elas vão ficando sequíssimas pelas suas decisões. Mas eu quero dizer algo aqui nessa noite. Ainda quem governa é Deus. Fala para o irmão que está do teu lado. É Deus que governa. Fala mais alto que ele não ouviu. É Deus que governa. Fala para ele assim. É Deus que governa, querendo você ou não. Quem entendeu? Tu pode decidir o que tu quiser, mas quem governa é Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem faz planos. Mas a resposta vem da onde? Da boca do Senhor. Eu posso chegar aqui amanhã e dizer: eu não quero mais pastorear. Pastor Jardel, toma aí a carteirinha. Eu nem tenho carteira de pastor. Tem de presbítero. Toma aí, bota alguém lá. Não quero mais pastorear. A partir de hoje, pastor Jardel, eu vou decidir minha vida. Vou voltar a trabalhar, vou fazer faculdade, eu vou fazer curso. E Deus está lá de cima só olhando. Eu não vou te impedir. Deus está só lá de cima olhando para a gente. Eu não vou te impedir. Só que quem governa sou eu. Vou repetir que acho que tu não entendeu. Tu pode decidir o que tu quiser na tua vida, com quem tu casa, por onde tu anda, mas quem governa é Deus. Desde a formação do Éden lá em Adão, sempre foi Deus. E quando chegar os nossos últimos dias, e nós vamos morar na glória com o Senhor, quem vai morar na glória, dá um glória aí. Ele vai continuar governando. De eternidade em eternidade, quem governa é Deus. Só que, no evangelho de hoje, nós temos visto pessoas que usam o fato do livre-arbítrio, né? Vou falar algo aqui para você, que eu aprendi essa semana. Quero dividir isso com você. Quem já ouviu falar na palavra livre-arbítrio? Quem já ouviu? Fala para o irmão que está do teu lado. Crente. Ele não ouviu não, fala mais alto. Crente. O livre-arbítrio. Você conhece? Fala para ele assim, ele não serve para você. Quem entendeu isso? Deixa eu fazer uma reflexão da tua vida rapidamente, crente. Rapidamente. Quem entregou a vida para Jesus aí? Levanta a mão. Então para com esse negócio de livre-arbítrio. Você não governa a tua vida. Quem governa a tua vida é o Senhor. O ímpio, ele pode chegar aqui. Você pode conversar com o ímpio e falar para ele assim: você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Se ele falar, aceito, beleza, vem para cá. A vida não é mais tua, a vida é do Senhor. Mas se ele falar, não aceito, então rala, continua vivendo a tua vida. Não é assim que funciona? Sim ou não? Sim ou não?
Então por que o crente, depois que vem para Jesus, não quer obedecer a Deus e quer decidir tudo o que quer? Sem consultar Ele. Pastor, mas a Bíblia fala do livre-arbítrio, sim, mas você entregou a vida para Jesus? Não é mais tua. É dele. Aliás, nunca foi sua. Quem está entendendo? Quem te deu a vida, irmão? Não, foi meu pai e minha mãe. Não, para com esse negócio. Só ouve lá né? Tem criança aí, né? Só ouve, como é que é o nome? Só coabitou, irmão. Mas quem deu a vida foi o Senhor, irmão. Ele deu e Ele tira. E Deus é tão perfeito que, eu falei aqui na última mensagem, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que Ele dá a vida, mas tu vem para a vida sem nada. E quando tu morre, tu pode ter conquistado tudo, mas não leva nada. E o problema do ser humano, inclusive dos crentes hoje em dia, os crentes que são meia boca, é justamente não entender que o que importa para ele é vida. E vida quem dá é Jesus, irmão. Foi falado aqui pela nossa diaconisa, eu não vim para sofrer, eu vim para ter vida, e vida com abundância. Jesus não quer dar uma vidinha para tu não, Deus quer dar uma vida. Estou falando de riqueza, estou falando de presença de Deus, não tem riqueza maior que essa. Falando de vida. Então o camarada vem sem nada e volta sem nada. Então, muitos estão dentro do evangelho hoje assim, sabe, decidindo. Só que eu quero falar algo para você. Tem crente aqui? Tem crente aqui, glória a Deus. Se nós somos servos, Deus é Senhor, irmão. Se nós somos criatura, Deus é Criador. Se nós somos filho, Deus é Pai. E se nós somos súdito, Jesus é Rei. Então para de ficar tentando decidir, irmão, a tua vida por tua conta. Eu faço, eu não faço, eu quero, eu não quero. Faz bico para isso. E Jesus não está nem aí para bico. Deus não está nem aí para cara feia. Vocês estão entendendo a mensagem hoje? Então se é Deus que governa, e a gente entende que se somos servos, Deus é Senhor. Se somos criatura, Deus é Criador. Se somos filhos, Deus é Pai. Se somos súditos, Jesus é Rei. Nós pertencemos a um reino. E todo reino tem leis. Todo reino tem regras. Todo rei impõe regras. E Jesus impõe regras. Para estar no reino de Jesus, tem que obedecer às regras. Ah, eu não quero, então sai. Jesus é assim, está pregando. E alguns estão falando assim, dura essa palavra. Quem pode ouvir? Aí eles vão tudo embora. Fica só os 12. Jesus vai te perguntar, e vocês também não vão embora não? Aí Pedro, não, para quem iremos nós? Olha que ele não vai dizer para onde iremos nós. Quem está entendendo isso aqui? Quem crê na salvação? Para chegar na salvação tem que ir a Cristo. Você entendeu isso aqui? Você está entendendo a fala de Pedro? Quem está entendendo a fala de Pedro? Pedro não está dizendo para onde iremos nós, ou seja, como é que eu vou chegar ao céu? Não, ele está dizendo, para quem iremos nós? Eu necessito de ti, eu vivo em ti, o Senhor tem que viver em mim, eu tenho que estar com o Senhor tem que estar comigo, eu não sei mais viver diferente. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida. Aí a vida de novo. Olha a vida de novo. Então, pertencemos a um reino. E o Senhor deixou Israel chegar no osso. Tem gente que Deus deixa chegar no osso. Deus tem projeto ainda, amém? Deus tem sonhos para realizar na tua vida, amém? Deus tem propósito para cumprir, amém, amém? Só que Deus às vezes deixa a gente chegar no osso. Porque quando a gente está totalmente morto espiritualmente, quando a gente está totalmente seco, totalmente sem força, Ele vem e restaura. E por que, pastor, o senhor está falando isso? Que é para o homem não dizer que foi ele. Você entendeu isso aqui? É para a gente glorificar Ele, é para a gente exaltar Ele, porque só Ele pode.
Então o Senhor deixou Israel chegar no osso, para que saibam que Deus é quem faz. Irmão, aprende isso aqui. O texto está dizendo que o Senhor fala para o profeta, eu não vou falar com as minhas palavras não, vou ler aqui. Aqui ó, no verso 6 está assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Entendeu? Por que Deus deixa chegar no osso? Quem é que faz? É Deus, sempre foi Deus. Escuta isso aqui. Eu aceitei Jesus. Ótima decisão que tu tomou, só que bateu de encontro com a decisão que Deus já tomou de te escolher primeiro, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele primeiro, foi Ele que escolheu a nós. Quem entendeu esse mistério? Meu casamento está uma bênção, Deus fez. Os meus filhos estão uma bênção na presença do Senhor, Deus fez. Eu fui curado das doenças, Deus fez. Quem está entendendo, por favor, dá um glória. Eu estou crescendo no ministério, Deus fez. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sirvo ao Senhor, Deus fez. Eu sou uma bênção na minha casa, Deus fez. Eu era um alcoólatra, agora eu não sou mais, Deus fez. Eu era um drogado, eu não sou mais, Deus fez. Eu era um adúltero, eu não sou mais, Deus fez. Deus que fez. Por isso que Deus deixa às vezes chegar no osso, para Ele restaurar. Ele fala de nervos aqui. Eu queria estudar sobre isso, mas é difícil. Tem que entender um pouco de medicina, né? Os nervos, eles têm a ligação com o cérebro. A gente está falando de ossos secos, está falando de morte espiritual. E Jesus faz a comparação na igreja com o corpo corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Jesus. E ele fala que vai restaurar primeiro o quê? Os nervos. Porque eles têm a ligação com o cérebro e com a coluna, né? Que por dentro da coluna passa os nervos para distribuir o quê? As ordens, os pensamentos, os movimentos. Você está entendendo por que o corpo tem que estar em movimento? Você está entendendo por que o corpo tem que estar em movimento, irmão? Porque existe alguém coordenando, existe um cabeça, amém, igreja? A igreja tem um cabeça. Verso 4 e 5 está escrito assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Eu sublinhei, profetiza sobre esses ossos no verso 4. E ainda no verso 4, ouve a palavra do Senhor. E no verso 5 eu grifei, farei entrar em vós o espírito e vivereis. Esse movimento aqui do profeta, o profeta vai agir em dois, na verdade em três atos, mas o terceiro ato é combinado com o segundo. Ele vai fazer esse mover em dois atos. O primeiro ato é esse, ele vai profetizar os ossos. E esse primeiro ato do profeta, ele recria o corpo. Repita comigo, o primeiro ato do profeta recria o corpo, só que não traz vida. Que isso, pastor? Você vai entender. O verso 9 está escrito assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor sobre esses mortos, para que vivam. Então aqui no verso 9 confirma que realmente ele restaurou. No verso 9 confirma que lá no 4 e o 5 os ossos se juntaram. Foi a formação, veio o nervo, veio a carne, veio a pele. Está tudo formado, o corpo está lá, mas não tem vida. E aí o verso 9 agora Deus está falando para o profeta: profetiza ao Espírito. Escuta isso aqui. E aí eu sublinhei, profetiza ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Olha isso aqui. O segundo ato do profeta já traz vida ao corpo através do Espírito.
O primeiro ato, houve um mover. Fez a maquete do corpo, mas não tem vida. Só que o segundo ato tem vida. Quero trazer uma revelação para você. O primeiro ato, ele mexeu embaixo. Repita comigo, o primeiro ato mexeu embaixo. Ou seja, mexeu no campo terreno, mexeu no campo visual, naquilo que tu vê. Lembra que Deus coloca o profeta no meio do vale? Lembra que Deus faz o profeta circular no meio do vale? Agora Deus está falando aqui que esse primeiro ato mexeu com a situação terrena, com o campo visual do profeta, aquilo que nós contemplamos. Deus está mexendo, já mexeu. Tinha o corpo, só que não tinha vida. Mas o segundo ato do profeta, repita comigo, o segundo ato mexeu em cima. Quem entendeu, dá um glória. O segundo ato mexeu no céu, mexeu no reino. Campo espiritual, aquele que eu não vejo, você não vê. Olha só o que Deus falou comigo. Agora o corpo tem vida plena. Por quê? Porque mexeu. Deus está falando com pessoas aqui. Você tem orado, mas você não tem tirado o olho da realidade. Você viu até alguma mudança. Está lá o corpo formado, mas não tem vida. E Deus está falando, para de ficar olhando com o seu olhar terreno e começa a orar com o olhar de cima. Ah, eu não vejo, mas não é para tu ver, porque é lá que a batalha está sendo feita. Lembra de Daniel? Estava conversando com o pastor Jorge. Ontem o pastor Jorge, o Alex, ele falou assim, por que a oração de Daniel 21 dias? Por que a oração de Daniel 21 dias? Parece que Daniel fez um propósito de 21 dias, não é? A resposta veio com 21 dias. Quem está entendendo, diga amém. Porque se demorasse 50, Daniel ia orar 50. Quem entendeu isso aqui, irmão, por favor? Pastor, se demorasse o ano todo, ia 365 dias, ele ia orar 365 dias. Alguém tem dúvida que Daniel ia orar 365 dias? O anjo vai dizer para ele que Deus ouviu a oração dele desde o primeiro, mas a resposta chegou no 21º. O anjo vai dizer que houve uma batalha, houve uma luta para ele chegar até ali. E Deus está falando com pessoas aqui. Tem situação que tu está perdendo lá no campo espiritual, mas você não entendeu. E você está orando e fala, mas eu já orei uma semana e nada resolve. Eu já orei, sabe, um mês e nada resolve. Eu já orei 6 meses e nada resolve. Eu já orei 1 ano e nada resolve. Deus está falando, para de reclamar do tempo de oração e continua com o teu joelho no chão. Porque é lá em cima que vem a resposta. Ou seja, eu estou orando, o anjo está brigando, o anjo está batalhando. Aí eu fiquei chateado. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Eu fiquei chateado que nada aconteceu. Aí eu não vou orar mais. Aí o anjo faz assim, ó, sair. Você está pensando que o anjo se move, com as ordens do Senhor? Os anjos se movem com a tua oração. Você ora. O Espírito, quem leva a tua oração é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito leva a oração para Deus. Aí Deus dá ordem para o anjo. Mas se Deus vê que tu não está mais orando, que tu não está mais intensificando, que você não está mais buscando, para que o anjo vai lutar? Estou tentando fazer você entender isso aqui. Então esse segundo ato mexe com o reino, mexe com o céu. Visão espiritual. Agora o corpo tem vida plena. Eu botei aqui, nem todo reboliço, ruído, barulho quer dizer que tem vida no corpo. Porque no primeiro ato, a Bíblia vai dizer no verso 7, para não ficar nas minhas palavras, então profetizei como me deu ordem. Quem deu ordem? Foi Deus que deu ordem para o profeta. Então eu profetizei como me deu ordem. E houve um ruído. Primeiro ele fala ruído. Enquanto eu profetizava, houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se ajuntaram. Cada osso ao seu osso. Nada. Eu quero dizer algo aqui para você. Nem tudo que está junto quer dizer que está bom. Vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Nem tudo que está juntado quer dizer que está bom. Às vezes você chega em casa e não quer dobrar a roupa. E sai jogando a roupa. Aí tu fala, não, está tudo na roupa. Aí fecha o guarda-roupa. Mas quando abre o guarda-roupa, está tudo feio. Porque tu não arrumou. Eu estou falando porque eu fiz isso. Eu tenho que arrumar minha roupa. Joguei tudo lá. O Espírito fala. Tem gente fazendo assim na vida.
Pega esse problema aqui e joga aí. E Deus está falando, tem que arrumar, irmão. Quem está entendendo? Deus está falando, tem que arrumar. Porque juntamento não é sinal de organização. Juntamento, nesse contexto aqui, espiritual, não é sinal de vida. Porque o corpo está lá, o reboliço foi feito, o barulho teve, né? Onde só quer chegar, pastor? Igrejas que tem muito barulho, igrejas que tem muito congresso, igrejas que tem muito movimento, mas está morta. Tem muito movimento para o camarada pregar, mas o camarada não quer pregar na casa. Tem muito movimento para os meninos louvar, para os levitas louvar, mas não quer visitar para orar por ninguém. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Tem muito pastor querendo liderar a igreja, mas não quer visitar ninguém. Não quer entrar na comunidade, não quer subir morro. Vocês estão entendendo isso? É isso que Deus está falando. Está junto, está até com a placa, está até com, sabe, com algumas pessoas e tal, mas está só junto. Mas não tem vida. Está morto. A igreja morta. Pessoas mortas espiritualmente. Pregam, mas está morto. Cantam, mas está morto. Vai para monte, mas está morto. Entra nas campanhas, mas já entra morto e sai morto. Quem está entendendo isso, por favor? Então, nem todo reboliço e ruído e barulho quer dizer que tem vida no corpo. Vida no corpo é quando o céu e a terra estão na mesma ligação em nós. Ou nós mantendo essa ligação. Porque o certo somos nós mantermos essa ligação. Vou te provar isso. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado. E tudo que desligares na terra será desligado. Então o que eu ligo na terra está ligado no céu. Se eu desligo na terra, falei aqui do anjo agora, desligou no céu. Na tua casa tu acende interruptor, né? Acende a luz. Chegou, acende a luz. Tem alguém que tem negócio de bater a palma? Não, né? Não chegaram, não. Vocês vão chegar nisso. Vocês vão chegar. Tu acendeu, tá tudo escuro, tu acendeu a luz. Beleza, vai dormir, apaga a luz. Quem quer ter bênção aqui? Quem quer que os projetos de Deus se cumpram na tua vida aqui? Deus está falando, se está desligada a tua tomada no céu, começa a ligar de novo. Se está desligado o teu interruptor, liga de novo. Porque só vai funcionar enquanto você ligar aqui e lá. Porque lá no céu já está preparado, mas você precisa ligar aqui. E esse texto é tão tremendo porque ele fala de desligar. A pessoa está endemoniada. Só que já foi ligado no céu, bênção na vida dessa pessoa. Aí a gente põe a mão e repreende o espírito maligno. Desligou a ação do diabo na vida dessa pessoa. Desligou. A gente tem poder para desligar, não só para atrapalhar a nossa vida espiritual, não, mas para a gente também repreender todas as ações do inimigo contra a nossa vida, nosso casamento, nosso ministério, nossa família, nossa casa. Desliga todo o mal que está se levantando contra a tua vida, porque isso não é de Deus, isso não é projeto de Deus. O projeto de Deus é outro, o projeto de Deus é vida, o projeto de Deus é bênção, o projeto de Deus é prosperidade. E Deus está falando, desliga esse mal aí, é você que tem que desligar. Estou encerrando, verso 10. Verso 10 está escrito assim: e profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Queria que você se colocasse de pé, que eu já vou encerrar a mensagem. Pedi para minha esposa separar um louvor. Eu grifei aqui: o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. Existe vida no Espírito Santo, e Ele nos levanta. A diaconisa falou aqui que ela cansou e tem hora que tem que se levantar. É assim mesmo. Tem hora que a gente tem que dar uma de Ezequiel. Tem hora que a gente tem que, sabe, orar. Tem hora que a gente tem que impor a mão. Tem hora que a gente tem que, sabe, dar uma de doido. Sabe, profetizar mesmo. Pôr a mão mesmo. Ah, a pessoa fica chateada quando põe a mão. Vai para o teu joelho então, vai orar. Vai para o teu secreto, intensifica a tua oração. Acredita nisso.
Tem hora que a gente tem que se levantar, só que toda vez que a gente se levanta, quem levanta a gente é o Espírito, irmão. O Senhor disse que Ele iria deixar os discípulos, iria o Pai, mas Ele enviaria o Espírito Consolador. Ele é uma pessoa, Ele te consola o tempo todo. Na hora da tua tristeza, na hora da tua dor, é Ele que está consolando. Na hora da tua dificuldade, é Ele que está palestrando no teu coração. O problema é que a gente fica perturbado com a circunstância adversa, com a dor, com o problema, com tudo aquilo que é contrário. E o Espírito Santo está falando, eu estou aí dentro, eu estou querendo palestrar, eu estou querendo falar, eu estou querendo te levantar, eu estou querendo te renovar. Mas a gente não consegue dar ouvido. E a Bíblia diz que o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles e viveram. E aí se puseram de pé. Por quê? Porque lá no primeiro ato, houve um reboliço, foi tudo juntado, o corpo estava lá, mas não tinha vida. Por quê? Porque o Espírito não tinha entrado. Eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder, só que eu estou pregando aqui para você, escute isso aqui. A honra é do Senhor, amém? A honra é a glória do Senhor. A palavra é do Senhor, ela não é minha. Eu estou pregando a palavra para você, mas quem está testificando é o Espírito. Você não está recebendo porque o pastor está pregando, porque o pastor é inteligente. Não, não é isso não, eu não sou. Você está recebendo porque o Espírito está aqui. Ele está te testificando, Ele está te vivenciando. Verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós estamos cortados. Vou repetir. Então disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Repita comigo, esperança. Romanos 5, do 1 ao 5 diz assim. Pega isso aqui no teu espírito. Eu não vou nem pregar em cima disso aqui. Eu só vou falar o texto bíblico, porque ele por si só é muito forte. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Repita comigo, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem tem esperança na glória de Deus aí? Verso 3, então somente isto, mas também nos gloriamos, e não somente isto, mas também nos gloriamos, olha aqui, preste atenção, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entenda isso aqui. Deus me deu, Deus te deu o Espírito Santo. Tu acha pouco isso? Você não está errado de querer casa, você não está errado de querer carro, você não está errado de querer nada disso. Você pode ter tudo isso, você só não pode abrir mão do Espírito Santo que Ele te deu. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Lembra que eu falei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? A tribulação também conta. Porque a tribulação, ela produz paciência. Olha para Jesus. 3 anos de ministério, perseguição. Chega no Getsemane, ele começa a agoniar. Ele vai orar, passa de mim esse cálice. Mas não tem jeito, vai ter que passar. Deus está falando com pessoas aqui. Para de reclamar da tribulação, tu tem que passar, porque teu vizinho passa, teu marido passa, tua esposa passa, o teu parente passa, aquele que não gosta de você passa, o macumbeiro passa, o católico passa, você também tem que passar. Porque ela produz paciência, não precisamos ter paciência. Como a gente vive uma geração de gente impaciente, de crente impaciente.
As coisas não estão acontecendo, murmura, reclama, quer sair da igreja, quer reclamar com não sei quem, já não quer mais fazer, eu já não quero mais fazer isso, eu já não quero mais fazer aquilo, e Deus está falando, ei, deixa de ser impaciente. A tribulação produz paciência. Por que a tribulação produz paciência, pastor? Porque ela vai te trazer experiências, irmão. Me conta um crente que não tem experiência, irmão. Eu conheço um. Conhece? Ele não é crente, chama ele para vir aqui para ele aceitar Jesus de novo. Porque ele não é crente. Todo crente tem experiência para contar. E a tribulação produz paciência, paciência, experiência. Aí você vai alimentar a esperança. Repita comigo, eu preciso ter esperança. Você não tem esperança no pastor não, irmão. Porque eu não posso fazer nada por você. Você não tem esperança no teu patrão não, porque teu patrão não pode fazer nada por você. Você não tem esperança nos governantes não, porque eles não podem fazer nada por você. A tua esperança está naquele que você entregou a tua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso, diga amém, por favor. O Senhor nos deu o Espírito Santo Consolador. Temos vida em Cristo e por isso temos esperança nele. Por que eu tenho vida em Cristo? Porque eu tenho esperança nele. Eu tenho esperança que ele vai voltar. Eu tenho esperança que eu vou morar com ele na eternidade. Eu tenho esperança que ele vai cuidar do meu casamento. Eu tenho esperança que ele vai resgatar meu filho. Eu tenho esperança que ele vai me tirar, sabe, do problema que eu estou passando. Eu tenho esperança que ele vai me curar. Eu tenho esperança nele. E por que eu tenho esperança nele? Sobe aqui, minha esposa. Colossenses 1:27, parte B. Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode repetir isso? Cristo em vós, a esperança da glória. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele, bota essa mão de profeta para ele, e fala para ele, Cristo em vós, a esperança da glória. Fala mais uma vez, Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez para encerrar, Cristo em vós, a esperança da glória. Aplauda o Senhor, amém? Vamos adorar a Ele.